Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. A paz do Senhor Jesus para todos. Passando aqui para compartilhar com você a doce, a inerrante palavra de Deus. E espero que essa palavra fale tão profundo ao teu coração quanto ele falou ao meu coração. Segundo Samuel capítulo 6, verso 11 diz: E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. E abençoou o Senhor Obed-edom e toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo: Abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor à arca de Deus. Glória a Jesus. Observa uma coisa. O que é a arca, irmã Dorinha? A arca era a representação de Deus no templo. O Senhor ordena a Moisés fazer uma arca. O que tinha na arca, irmã Dorinha? Os 10 mandamentos. Era a aliança de Deus com o povo de Israel. E por 20 anos, a arca, eu não vou entrar muito em detalhe porque o vídeo vai ficar muito grande. Por 20 anos, a arca do Senhor ficou na casa de Abinadab. E na casa de Abinadab tinha sacerdote. Era alguém que era responsável pela arca. E quando Davi se tornou rei, ele desejou buscar a arca do Senhor. Ele fez uma tenda para colocar a arca do Senhor em um lugar especial. Oh, meu Deus! E a Bíblia diz que Davi foi buscar a arca. E quando chegou lá, ele botou a arca nos carros de boi, naquela época. E quando a arca foi saindo, o carro tropeçou, foi andando, e o carro tropeçou e a arca pendeu. E Uzá, filho de Abinadab, foi pegar a arca. E o Senhor não se agradou, porque não era para ele tocar na arca. Então ele morreu. E Davi ficou com medo, deixou a arca na casa de Obed-edom. Deus faz tudo perfeito. E quem era Obed-edom? Lá tinha sacerdote? Não. Lá tinha levita. Lá tinha um homem que cuidava dos portões da casa do Senhor. E a Bíblia diz que ele ficou apenas 3 meses. E a Bíblia diz que o Senhor abençoou aquela casa. Você sabe o que significa isso? Tão pouco tempo o Senhor abençoou aquele lar, aquela família. E por que na casa de Abinadab tinha sacerdote? E a Bíblia não fala que o Senhor abençoou eles. Mas destaca 3 meses apenas a bênção do Senhor na casa de Obed-edom. Talvez, a Bíblia não diz, ele não valorizou a arca do Senhor, que era a representação da presença de Deus. Talvez eles olharam para a arca e só lembrava dos defeitos, do pecado dos filhos de Eli, que por causa dos filhos de Eli, a arca foi parar ali. Talvez eles olhavam para a arca e diziam: a arca só está aqui por causa daqueles filhos de Eli, pecador, que o Senhor matou eles por conta que eles eram rebeldes. Porque tem gente que olha para a pessoa que tem a presença do Senhor, mas só olha para o passado dela. Não olha para o presente. Não olha para a presença de Deus na vida dela. E por causa que não olha para a presença de Deus na vida da pessoa, ele deixa de ser abençoado. Sabe o que aconteceu na casa de Obed-edom? Ele recebeu a arca do Senhor. E talvez Obed-edom olhava para a arca e dizia: nunca imaginei que um dia eu ia receber a presença do meu Senhor através dessa arca.
Nunca pensei que a arca do Senhor um dia ia estar aqui na minha casa. Eu te louvo, Senhor. Ele era levita. Eu creio que ele já levantava pela manhã adorando o Senhor. E eu quero te dizer uma coisa. Não é o cantar belo, não é a voz suave, é o cântico direcionado da alma que faz a diferença. Não é pregar bonito, eloquente. É a sinceridade com que você transmite a palavra de Deus. Foram 20 anos na casa de Abinadab. E ainda quando saiu a arca, houve morte. E quando a arca estava na casa de Obed-edom, as pessoas observaram as bênçãos do Senhor. Obed-edom não chegou contando, olha, o Senhor me abençoou por causa da arca. Não, as pessoas viram, as bênçãos eram tão grandes que todos viram as bênçãos do Senhor na casa de Obed-edom. E disseram para Davi, o rei, olha, o Senhor abençoou Obed-edom por amor à arca. Você não entende o que é a presença de Deus na vida de alguém. E muitas vezes você olha para a pessoa e despreza por ela não ser uma pessoa importante. Mas Obed-edom recebeu aquela arca, valorizou, cuidou e teve muita gratidão. E o Senhor abençoou. O que foi morte na casa de Abinadab foi bênção na casa de Obed-edom. Talvez você recebeu a presença de Deus, o Espírito Santo, e nem valorizou. Acorda de manhã, angustiado, já brigando. Esquece de dobrar o joelho na presença de Deus e dizer, Senhor, muito obrigado. Eu não era digna de nada, mas Tu me encontrou e me escolheu. Começa a mudar os hábitos da sua vida, da sua casa. Começa a agradecer a Deus pelo dom da vida. Começa a agradecer a Deus pela salvação, que não era mérito, não foi mérito nosso, mas foi amor, foi misericórdia do Senhor. E começa a agradecer a Deus pela manhã. Acorda de manhã e diz, Senhor, muito obrigado. Por conta que eu não era digno de nada, mas Tu me abençoou. Obrigado, Senhor. Que você fique com essa palavra. Valoriza as pessoas que têm a presença de Deus. Não olha para os defeitos dela. Todos nós temos defeito. E muitas vezes nós deixamos de alcançar as bênçãos do Senhor por conta que nós olhamos tanto para o defeito das pessoas e esquecemos de olhar para a presença de Deus na vida delas. E quando nós valorizamos essa presença, nós somos também abençoados. Que Deus te abençoe. Que Deus te dê a oportunidade de alcançar as bênçãos do Senhor na tua vida. Amém? Deus abençoe.